Redes para iniciantes, cliente-servidor. Isso é um termo bastante comum na área de redes. O que isso tem a ver com essa área, especificamente com aplicações? Então, o conceito de cliente na área de redes está relacionado com qual lado inicia a comunicação. Isso é uma das visões que se tem do que é cliente. Certo? Então, a gente pega duas abordagens aqui. A primeira é essa. O lado que inicia a comunicação sempre será esse nome de cliente. O servidor fica em espera, em escuta, aguardando o contato do cliente para iniciar a troca de dados. O fato de ser cliente ou servidor não envolve o tipo de dispositivo ou hardware, não tem nada a ver com parte física. Isso é uma parte conceitual de quem inicia a conexão e quem espera ser conectado. Então, em resumo, é a ordem da troca de pacotes. Quem inicia será sempre cliente. Esse é o termo. Aí uma pergunta assim, né? Um app em um smartphone é um cliente? Se ele conecta em algum ambiente externo, remoto, e ele inicia uma conexão, ele é um cliente. Esse é o conceito básico. Agora, tem uma outra abordagem na área de redes, que é a arquitetura cliente-servidor. Ou seja, a forma como serão acessados os dados de sistemas. Então, podemos ter uma arquitetura cliente-servidor, onde vários clientes conectam a um serviço. Esse serviço é fornecido por um servidor. Então, essa é a ideia voltada mais para a parte de sistemas, que nos envolve também na parte de redes, com certeza. Então, assim, ó, tem a ver com a disponibilização de um sistema. Então, ao utilizar um cliente, é uma aplicação cliente, né? Uma aplicação isolada que dá acesso ao servidor e fica instalado do lado do usuário, né? Então, no caso de uma app, de um smartphone, está instalado do lado do usuário. Ah, eu tenho o cliente do WhatsApp. É um cliente do WhatsApp. O lado servidor possui uma forma de validar o cliente, normalmente. Então tem uma autenticação, algo do tipo. E essa abordagem, né, de ter um cliente instalado, um cliente específico, ainda tem muito, ok? Mas para onde convergiu isso aí? Para aplicações web, que fazem uso de um navegador como cliente. Que tornou as coisas muito mais simples, porque não é necessário criar uma interface com o usuário específica, personalizada. Então, a disponibilização do cliente basta ter um navegador. Isso mudou completamente aí a forma de uso da disponibilização de sistemas. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos de um cliente instalado localmente, né? Então esse cara aqui não é um navegador, isso aqui é uma operação de caixa comercial, né? Tipo que tem em qualquer ponto de venda. Tem um cliente, isso aqui é um software instalado, né? Ou no Windows, ou em Linux, que usa a rede para conectar num banco de dados normalmente, ou num serviço de aplicação, servidor de aplicação. É isso aí. Aqui outro caso, é um sistema de ponto de venda também, comercial aqui. Tem um usuário conectado. Então esses caras utilizam uma arquitetura diferente do que um navegador web, né? Tu tem um software instalado do lado do cliente. Essa é a ideia de cliente-servidor. E aí tem vários problemas atrelados a isso aqui. Um deles é a questão de atualizações. Não ter que atualizar, por exemplo, esse software aqui remotamente. Diferente do navegador, que basta tu baixar um navegador e tu vai fazer isso inevitavelmente. Mas aqui tu teria que fazer isso de alguma forma.
Então, atualização em cliente-servidor não é algo simples, certo? Mas o que existia antes dessa abordagem cliente-servidor? Antes de ter um software instalado remoto e conectando a um servidor. Existia centralização, né? Em um computador único. E o acesso realizado por terminais. Usando linha de escada, usando rede até. Esses terminais tinham o nome de dumb terminals, ou terminais burros, por não possuir processamento local. Então não tinha processamento nenhum local. Era só receber, por meio de um protocolo, os dados que eram gerados nesse computador central. Hoje se faz isso ainda. Rotineiramente usando Telnet, SSH, né, uso de terminais. E ainda existe comercialmente isso aí, fora administração de redes, dessa forma. Tem sistemas bancários, de controle aéreo, sistemas de gestão pública. Então aqui eram os terminais, né? Os terminais burros. Tinha basicamente um teclado, um monitor e uma forma de comunicação aqui, normalmente era um modem. Ligado a alguma porta serial também. Mas a distância era com o modem, um par telefônico, ligando lá a um gerenciador de terminais ligado ao mainframe, né, o computador central. Hoje em dia a gente encontra bastante essa situação aqui de um cliente, né, na verdade é um emulador de terminal, nesse caso aqui usando uma emulação de terminal compatível com IBM, com o mainframe IBM, e conecta a partir de um Windows, coisas desse tipo, uma aplicação que faz as vezes de terminal. Mas o sistema está centralizado. Isso aqui não é cliente-servidor, certo? Porque o sistema ele está uma única CPU. E todo mundo acessa de forma centralizada. O que acontece em bancos, né, aqui no Brasil ainda? Por quê? Porque são sistemas antigos, complexos de atualizar. E a opção que se teve foi melhorar o acesso do usuário, mas tu vai continuar texto aqui, né? Vai continuar com uma interface textual usando terminais. Isso não é cliente-servidor. Então, basicamente é isso, pessoal, sobre cliente-servidor. As coisas para a área de redes, o cliente é quem inicia a conexão, mas para a área de TI, o cliente-servidor é a estrutura de múltiplos clientes que fazem acesso a um serviço e utiliza protocolos específicos para isso. E esse cliente é um software instalado remoto. Diferente do que é o acesso a um terminal de um computador centralizado, como acontece com SSH ou Telnet ou com aqueles terminais burros das antigas ali.